Mentalidade segundo a visão bíblica. O que a Bíblia diz sobre a mentalidade? No vídeo anterior eu falei um pouco sobre a questão da mente e do coração. Vocês viram essas duas questões, mente e coração. Mas eu quero desenhar aqui um pouco para vocês, ensinando rapidamente sobre isso. Nós vimos que o texto bíblico, o texto de Gênesis capítulo 2, versículo de número 7, diz que o homem ele foi feito alma vivente. Então vamos ver aqui essa questão, ó. Deus, ele formou Adão do pó da terra, ó, que é o corpo de Adão. Ele soprou em seus narizes o fôlego de vida, então ele soprou o espírito. Vamos colocar aqui, ó, C de corpo, EH de espírito humano. A junção do corpo com o sopro de Deus fez um terceiro elemento, colocar aqui de vermelho, que é o quê? Que é a alma humana, coloquei aqui, ó, alma, colocar H, alma humana, fez esse terceiro elemento, que é a alma do homem. A Bíblia diz que o homem ele foi feito alma vivente, então a alma é o centro de todo homem, enquanto ele está aqui na Terra. Tá? É o centro de todas as coisas, é a alma do homem. Tá? É o centro, você é a sua alma. Então, o espírito, alma e corpo. A alma é o homem por inteiro, o homem por completo. Hebreus capítulo de número 4, versículo 12, nós lemos na aula passada, é um texto muito interessante, que eu quero ler com você. Anote, tá? Se você está aí, anota, pega a sua Bíblia e anota. Tá? Anota aí, Hebreus capítulo 4, versículo 12, estamos falando sobre mentalidade, mindset. Tá? Mindset é uma questão psicológica, filosófica, metafísica. Quais os princípios bíblicos sobre isso? Nós vimos que tem aparentemente algo meio interessante, porque o apóstolo Paulo fala para nós nos renovarmos pela transformação da nossa mente. Só que Davi, Salmo 119, diz que ele escondeu a palavra no coração para não pecar. Então, vamos ver onde está então a mente, onde está o coração, biblicamente falando, tá? Ok? Então, o homem ele foi feito alma vivente. O texto de Hebreus capítulo 2, capítulo 4, versículo 12, diz algo interessante. Ele diz assim, ó, porque a palavra de Deus, aí Deus criou um mecanismo aqui. Tá? Deus criou um mecanismo chamado o quê? Palavra dele, palavra de Deus. E o texto aqui diz que a palavra de Deus é viva e eficaz. A palavra de Deus é viva e eficaz. Por que ela é tão eficaz assim? Porque é a única que consegue penetrar tudo aqui. Ó, viva e eficaz, mais penetrante do que espada de dois gumes. Penetra até a divisão da alma e do espírito. Opa, peraí. Vamos devagar. Papel e caneta na mão, ó, anota. Tá? Anota, papel e caneta e anota. Penetra até a divisão da alma e do espírito. Opa, peraí. Então ele está dizendo que a Bíblia, que a palavra de Deus, é a única que é viva e eficaz. Ela é viva e eficaz e é capaz de penetrar na divisão da alma e do espírito. Lembra lá da criação, Gênesis 2:7. Formou do pó da terra, soprou em seus narizes, ó, formou o corpo do pó da terra, soprou o espírito e ele foi feito alma vivente. E a palavra é a única que tem poder de penetrar. Então quer dizer que aqui, ó, a divisão da alma e do espírito. Aqui na alma e no espírito tem uma divisão aqui no meio, ó. Essa aqui é a divisão da alma e do espírito. É um véu. A divisão da alma e do espírito é um véu. Então está dizendo que a Bíblia é a única capaz de penetrar na divisão da alma e do espírito. Então ela consegue, ó. Quando eu ouço a Bíblia através do meu ouvido aqui no corpo, ela é capaz de penetrar
Ó, até aqui, ó, ela fica guardada aqui, ó, penetrada aqui, ó, na divisão da alma e do espírito. Tem um lugar que ela fica ali guardada. Ela é capaz de penetrar até a divisão da alma e do espírito, das articulações e medulas. Onde que estão as articulações e medulas? Aqui no corpo, ó. Então ela penetra aqui e penetra aqui. Parece ao contrário, né? Parece que está ao contrário. Só que ela gera um impacto espiritual, depois ela gera um impacto físico. Tá? Ela gera um impacto espiritual, depois um impacto físico. Mindset da palavra. Estou falando sobre mindset bíblico. O que é a mentalidade bíblica? Ela penetra na divisão da alma e do espírito, aqui em cima. Ela das articulações e medulas do corpo. Então ela gera um impacto no seu mundo espiritual, e depois ela gera impacto no seu mundo físico. Aí a parte final do versículo diz assim, ó, e é apta. Então a palavra ela é viva, eficaz e apta. Irmão, não existe mais nada poderoso do que a palavra, tá? A física quântica tem o seu lugar, a psicologia tem o seu lugar, tá? De interesse, de valor, sim, mas não existe mais nada mais poderoso do que a palavra. Ela é viva, eficaz e ela é apta. Tá? Ela é apta para discernir os pensamentos, e as intenções do coração. Então, mais duas coisas que eu falei na aula passada. Pensamentos e intenções do coração. Pensamentos, apóstolo Paulo, Romanos capítulo 12. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Intenções do coração, Davi, Salmo 119, escondi a palavra no coração. Então a palavra, ela é apta para discernir os pensamentos. Onde estão os pensamentos? Os pensamentos estão na divisão, na divisão entre o corpo e a alma. Aqui estão os pensamentos, vou colocar aqui, Isso aqui é o quê? É a mente. Mente natural. Mente de um homem natural. Estamos falando de um homem natural. Pensamentos, então eu ouço, vou colocar aqui duas orelhas. Eu ouço a palavra, ela é apta para discernir os meus pensamentos e aqui, as intenções do coração. Vou repetir. Davi, ele disse assim, escondi a tua palavra no meu coração, para mim não pecar contra ti. Então, a palavra, quando eu ouço a palavra, que é apta, ela fica guardada aqui no meu coração. Tá? Ela fica guardada no meu coração, para mim não pecar contra Deus. Então, ela é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. E ela fica guardada aqui no coração. Tá? Ela fica guardada ali no coração. Então, esse aqui é basicamente um homem. O homem que o apóstolo Paulo está dizendo aqui em Hebreus. Ela é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Então a palavra, ela penetra até aqui na mente, no mindset, e ela penetra no coração. Tá? Isso aqui é um homem natural, um homem normal. Então ela penetra na mente e penetra no coração. Tá? E a Bíblia diz que o quê? Que do coração procedem as saídas da vida. Então, qual é a influência maior naquilo que acontece na nossa vida? É aquilo que está no coração, que é a divisão da alma e do espírito. Só que o mesmo apóstolo Paulo, ele diz o seguinte, ele diz que o nosso espírito testifica com o Espírito Santo que somos filhos de Deus. Então, quando o Espírito Santo ele vem na nossa vida, e ele age aqui no espírito humano, tá? Quando ele age aqui no espírito humano, ele, no homem natural, ele encontra o quê? Ele encontra um véu. O véu, qual véu que é? Esse véu aqui, Ele encontra um véu. Então ele tenta agir no homem natural, ele não consegue, porque aqui não tem palavra, a palavra não penetrou aqui. Tem um véu. Tá? Tem um véu ali. A palavra não entrou, não penetrou. Ok? Agora, aquele que nasceu de novo e escondeu a palavra aqui, como Davi disse no Salmo 119,
escondeu a palavra no coração, ele esconde a palavra aqui no coração. O que acontece? Quando ele esconde a palavra no coração, o Espírito Santo que habita aqui no espírito dele tem liberdade de romper esse véu aqui, ó. Ele rompe esse véu e age aqui na alma dessa pessoa. A alma é a pessoa. A alma é o ser. Então ele começa a agir nessa alma aqui, tá? A alma dessa pessoa. Para depois isso chegar na mente, na mentalidade da pessoa. Ok? Então a mentalidade que as pessoas ensinam nos dias de hoje é uma coisa meramente natural. Ela transforma vidas, ela muda a vida das pessoas? Muda, sim. Não estou falando que não, ela muda a vida das pessoas. Mas é uma questão natural, tá? É uma questão do homem natural. Só que Deus nos deu algo bem mais específico, bem mais poderoso, e as pessoas não usam, que é o homem espiritual, tá? Que é o homem espiritual. E no próximo vídeo eu vou explicar mais questões sobre isso. Então assiste, curta, compartilha, se inscreva e envie para alguém. Tá? Esse vídeo é feito exclusivamente para o YouTube. Deus te abençoe em nome de